E agora, às 10 horas e 20 minutos, nós vamos até o próximo ponto de vista no Rio de Janeiro, para perguntar a Mollica de que maneira ele avalia essa preocupação do governo brasileiro e os possíveis impactos após toda essa movimentação em território ucraniano. Mollica? Bem, o presidente Jair Bolsonaro tem uma ligação forte com o agronegócio, é justo que ele se preocupe com isso. Talvez até essa questão dos fertilizantes seja um dos motivos, pelos quais ele está mantendo essa posição dúbia, que na prática é favorável à Rússia nessa história toda. Agora, enfim, o Brasil depende de outros países também. Precisa exportar e precisa importar de outros países. Então não dá para fechar a questão só com a Rússia, não dá para pensar só na Rússia. Agora, eu fui dar uma olhada aqui em dados oficiais. O Brasil, no ano passado, 23% dos adubos e fertilizantes químicos que o Brasil importou vieram da Rússia. No total, 23%. Para você ter uma ideia disso, é basicamente o dobro do que o Brasil importou do segundo país fornecedor de fertilizantes, que é a China. Então, isso assim é muito dinheiro, é uma importância muito grande. E em relação ao potássio, eu tive acesso aqui a um texto do José Carlos de Lima Júnior. Ele é sócio-diretor da Marquestrat, que é uma consultoria muito importante aí do agronegócio. Ele falou que na questão do potássio, que se fala tanto agora, a Rússia responde por 29% de todo o potássio que o Brasil compra. Se botar mais os 19% que a Bielorrússia, que é uma aliada da Rússia, também manda para o Brasil, praticamente metade do potássio que a agricultura brasileira utiliza vem da Rússia ou da Bielorrússia. É muita coisa. E hoje a Folha de São Paulo traz uma declaração do deputado federal Nery Geller, que já foi ministro da Agricultura. Ele diz que o potássio estava em 320, a tonelada do potássio estava em $320 e já passou para 850 dólares a tonelada, ou seja, mais do que dobrou o preço, já por conta aí de toda essa tensão envolvendo a guerra. E não é só isso, não é só a questão do preço, não é só a questão da dificuldade, tem a questão logística. Porque numa guerra, ele também observa isso no texto, o José Carlos de Lima Júnior, numa guerra você tem redução de voos, você tem, por questão dos portos, a circulação de navios, até quando haverá facilidade de navios da Rússia circularem pelo mundo, e isso haverá retaliações, que outros países comecem a impor restrições à chegada, ao embarque e desembarque de navios russos indo para outros países. Enfim, é uma situação extremamente delicada, é uma situação muito complicada e a gente não está falando de um país qualquer, a gente está falando da Rússia, que é uma potência internacional, é um país que já conheceu momentos mais prósperos, de maior fortalecimento econômico, mas enfim, é importantíssimo, tem um arsenal imenso, é um país que tem que tem maior número de ogivas atômicas, enfim, é uma situação delicada que afeta o comércio como um todo, e o comércio é todo interligado. Não dá para dizer, esse é um problema lá de longe, não. Tudo afeta, há uma interdependência internacional, o que até dificulta a colocação, a imposição de sanções mais sérias. Enfim, o momento não é nada razoável, e como frisou o Boris, tudo isso acaba gerando mais inflação, tudo isso acaba afetando a política interna, a nossa política aqui no Brasil. Elisa. Obrigada, Fernando Mollica.